era a profissão dos seus sonhos quando criança? Jogador de futebol? Jogador da NBA? Piloto de moto? Piloto de Fórmula 1? Aposto que era alguma dessas. Sabemos também que de todas as profissões, essas são as mais concorridas do mundo. Só 1 a cada 1 milhão consegue entrar nesse grupo seleto de atletas de alto nível. Agora imagina você, um jovem piloto, escalando para chegar na elite, passando por poucas e boas em competições de kart e subindo, suando cada degrau, de cada categoria a categoria. E aí no meio desse processo você percebe que seus rivais estão te deixando para trás e você não é o talento que imaginava ser. Imagina a frustração. E aí, continua ou desiste? Um homem escolheu abandonar a carreira de piloto e acabou caindo como chefe de uma equipe e simplesmente se torna um dos melhores na posição, extremamente vitorioso. Loucura, né? A história de hoje é exatamente sobre isso. Um jovem piloto que tomou uma decisão severa de abandonar as pistas para se tornar chefe de equipe e hoje é um dos maiores chefes que a competição já viu, inclusive com seu trabalho no automobilismo sendo reconhecido até pela falecida Rainha Elizabeth. Isso é ser brabo. Pois bem, hoje o real Christian Horner. Christian Edward Johnston Horner nasceu em novembro de 1973 na Inglaterra. Seu pai, Gary, e avô de Horner tinham ligações com trabalhos automotivos desde que Horner ainda nem era nascido. Faz tempo. Seu avô trabalhava como gerente de vendas na Standard Motor e quando saiu, formou uma agência que fornecia diversos componentes para montadoras inglesas em Midlands, parte mais central ali da Inglaterra. O avô e pai de Horner eram os cabeças da empresa. O primeiro contato de Horner com o automobilismo, como em quase todos os casos, foi no kart. Ele tinha total apoio da família e seu primeiro kart foi financiado por sua mãe, Sarah Horner. Ainda quando estava no ensino médio, Christian deixou a escola de lado para focar toda a sua energia em ser piloto. Passava todo dia estudando e assistindo corridas depois que sentiu ter talento suficiente para viver disso. E foi a partir daí que a história de um dos mais bem-sucedidos chefes de equipe da Fórmula 1 começou a tomar forma. O caminho para o sucesso. Avançando um pouco no tempo, em 1991 foi o primeiro ano de Horner como piloto, correndo pela Fórmula Renault escolar. E em um ano seguinte, ele já iria para a Fórmula Renault britânica e na sequência correria na Fórmula 3 britânica. E com bons resultados, em 1996, Horner avançaria ainda mais, estava indo passo a passo para a elite do automobilismo, mas o destino de Horner tomou um caminho um tanto quanto diferente. Em 97, o britânico migrava para a Fórmula 3000 e com o dinheiro que conseguiu emprestado, fundou a sua própria equipe, a Arden, mas ele continuaria a correr. Ele também convenceu um personagem, Holly Vincini, fundador da P1 Motorsport, a ser um engenheiro de sua equipe e comprou um trailer usado de uma equipe rival onde Helmut Marko trabalhava na época, a equipe RSM Marko, quando os dois ainda eram meros rivais. Uma atacada um quanto tanto ousada do ainda jovem e ambicioso Christian Horner. Seu período na Fórmula 3000 foi sem sucesso. Horner ficou decepcionado depois de não conseguir acompanhar Pablo Montoya, olha quem era, num teste de pré-temporada em Portugal. Ele terminou sua passagem na categoria conquistando apenas um ponto, então decidiu desistir da carreira de piloto e focar ali na sua própria equipe. Com isso, em 99 seria o primeiro ano de Horner totalmente fora das pistas e ele tinha apenas 25 anos e já tinha uma equipe toda ali para gerenciar. Mas lembra que para montar uma equipe, ele pegou muito dinheiro emprestado, com dívidas com o banco e até com o seu pai. Horner precisava urgente de algum apoio financeiro para conseguir manter vivo a sua única coisa que sobrou, a sua firma que agora era o seu único projeto de vida. E a ajuda veio, mas como na maioria das vezes, essa ajuda exigiria algo precioso em troca. Dave Richards, dono da ProDrive, estava trabalhando com uma empresa petroleira russa chamada Lukoil, e essa empresa queria comprar 50% da Arden. Com isso, Horner vendeu metade da Arden para Lukoil, mas quando a esmola é demais, o santo desconfia. A intenção da Lukoil desde o início era ter participação na Arden para colocar o filho do patrão, Viktor Maslov, para pilotar dali em diante. Após 3 temporadas ruins para a Arden e Horner, conseguindo ali apenas respirar por aparelhos financeiramente falando, em 2002 o britânico chutou a empresa russa e o piloto pagante Maslov da Arden, comprando sua parte de volta e tendo a chance de correr com 2 pilotos competitivos para tentar colocar a sua equipe no topo. A equipe contava com Thomas Enge e Wirdenheim como pilotos, e podemos dizer que essa jogada de Horner, diferente do empréstimo maluco que ele fez anteriormente, essa sim foi muito mais calculada. Em 2002 a Arden conseguiu o primeiro título de construtores. Em 2003 a equipe de Horner conseguiu repetir o feito e ainda por cima ser campeã de pilotos também com Wirdenheim. Bom, o título de piloto acabou sendo revogado já que o piloto foi pego em exames antidoping. Podemos dizer então que foram esses anos, 2002 e 2003, que colocaram Horner ali nos holofotes, no topo de verdade, chamando a atenção da mídia e se
destacando com sua equipe. Mas a vida boa de Horner e sua equipe na categoria estavam acabando, não por culpa deles, mas sim porque a Fórmula 3000 daria seu lugar como principal categoria do automobilismo antes da Fórmula 1, daria lugar para a nova GP2 Series que começaria a partir de 2005. Ainda em 2004, antes da mudança, a Ardent teria dois novos pilotos para representar a equipe nas pistas, Liuzzi e Robert Doornbos. E aí que o destino une duas figuras importantíssimas da Fórmula 1. Helmut Marko ingressava para a Ardent e traria junto com ele a visibilidade da Red Bull, por conta de Marko ser o técnico de Liuzzi na época. E com um ano quase perfeito para a Ardent, a equipe conseguiu fechar seu terceiro ano seguido competitivo. Liuzzi ganhou 7 das 10 corridas e foi campeão com sobra, e com a ajuda de Doornbos, a Ardent conquistava seu terceiro título de construtores. Também em 2004, a mesma Red Bull que monitorava a Ardent, na qual Marko fazia parte, comprava a Jaguar para ingressar na Fórmula 1, já a partir de 2005. Com Horner se destacando na Série B aí da época da Fórmula 1, Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull, viu como uma ótima oportunidade contratar Horner para ser o chefe de equipe, fazendo Horner se tornar o chefe de equipe mais novo da história, com 32 anos. Então, o time estaria formado. O começo na elite. O ano de estreia 2005 não foi nada mal para Horner, ainda estreante Red Bull. A equipe austríaca tinha como pilotos Christian Klein e o já veterano na época David Coulthard. A Red Bull terminou em 7º lugar no campeonato de construtores daquele ano, na frente de Sauber, Jordan e Minardi, com performance muito melhor do que tínhamos com a Jaguar na mesma época e anterior, equipe na qual eles assumiram a posição. Mesmo sem nenhum pódio, foram 34 pontos para a Red Bull em 2005, em comparação aos humildes 10 pontos da Jaguar em 2004, mas foi a partir de 2006 que começamos a ver a Red Bull mostrar algumas de suas garras, inclusive com os mesmos personagens que caracterizam a equipe austríaca. O RBR2 de Coulthard foi o primeiro a subir no pódio para os Touros Vermelhos em 2006. O pódio foi em Mônaco e gerou uma imagem icônica de Horner pulando na piscina usando uma capa do Superman, que também foi tema livre aí do carro nessa corrida. Esse foi o ano em que um carinha aí que projetou alguns carros lendários da Fórmula 1 chegou para a Red Bull e com muita influência de Horner. Adrian Newey era o mais novo chefe técnico da equipe, o mago da aerodinâmica, como é chamado aí pelos fãs. Ou seja, vai somando Red Bull, mais Helmut Marko, mais Christian Horner, mais Adrian Newey. Ainda falta alguma coisa? Espera aí que já vamos adicionar. Bom, pois no ano seguinte teria um novo piloto titular na equipe, a dupla de 2007 e 2008 era Webber e Coulthard. E após 2 anos nada fáceis para a equipe, essa época marcada pela troca de motor Ferrari pelo motor Renault, Coulthard se aposentava e daria sua vaga para a chegada de uma jovem promessa, Sebastian Vettel, que venceu corrida pela Toro Rosso, que na época era a equipe B. Pronto, agora sim fecha a conta. Faltava um talento no toque dos carros. Já em 2009, vieram as primeiras vitórias da equipe austríaca, 6 vitórias, 4 delas do ainda então estreante Vettel, mas a dominância mesmo veio em 2010, com o Vettel sendo campeão 4 vezes consecutivas ali depois, e em todas as vezes a Red Bull conquistando o título de construtores. O feito fez de Horner um chefe de equipe mais jovem a conquistar o título mais importante do automobilismo. Com carros excepcionais projetados por Adrian Newey no toque de Sebastian Vettel, ele dominou de 2010 a 2013. Tivemos uma mudança famosa na era híbrida da categoria que rolou em 2014. E aí a Red Bull sentiu o golpe, tinha a Renault como parceira, sofreu muito com as mudanças e tiveram muita dificuldade de construir uma fonte híbrida de potência confiável para se manter ali no topo. Era híbrida e um grande rival. De 2014 a 2020, Horner viu a Red Bull brigar entre o segundo e o quinto lugar como construtor, com a Mercedes tendo o melhor carro de longe, levando todas nesse período, e o surgimento do seu maior rival ali no paddock, Toto Wolff. A equipe austríaca teve muita dor de cabeça no começo da era híbrida para ajustar o carro e se viu brigando com equipes menos competitivas como Williams, McLaren e a própria Renault, enquanto quem mais chegou junto da Mercedes nesse período foi a equipe de Maranello, a Ferrari. Durante esse período, mesmo circulando na internet que Horner tinha que sair fora, a Red Bull não demonstrou em nenhum momento insegurança com o britânico no cargo, confiava na volta por cima. Com Vettel indo para a Ferrari em 2015, a equipe austríaca subiu Kvyat da Toro Rosso para fazer dupla
dupla com então na época Daniel Ricciardo. E após uma sequência muito ruim do russo, a Red Bull mandou Kvyat de volta para Toro Rosso em 2016 e promovia ainda o menino Max Verstappen após uma boa estreia em 2015 pela equipe B. Bom, de novo a história do tal talento puro se repetia. Os anos se passavam e a equipe foi evoluindo, melhorando ano após ano, mas só foi em 2021 que a Red Bull voltou a ter realmente um carro competitivo o suficiente para ir atrás do título. Max Verstappen travou uma batalha extraordinária com o então heptacampeão Lewis Hamilton, que foi o maior beneficiário dessa época híbrida que a Red Bull não possuía carros competitivos até então. E após o duelo de titãs, batalhas e polêmicas, o título foi decidido na última volta, na última corrida. A Red Bull voltou a ser campeã após 7 temporadas consecutivas da Mercedes de Hamilton no lugar mais alto do pódio. Mesmo o Max vencendo em 2021, foi só em 2022 que veio de volta também a dominância que a Red Bull esperava desde a era Vettel. Em 22, título de construtores e de piloto com o próprio Max. A equipe sofreu nas primeiras corridas da temporada, mas rapidamente ajustou o carro e sobrou ali na temporada. Horner se viu dentro de toda a evolução da equipe, desde a estreia, anos difíceis, dominância com Vettel, mais tempos difíceis, dominâncias do rival e agora a volta ao topo, dominando em 2022. Mas até onde tudo isso tem a ver com Horner, quanto o chefe de equipe de mais tempo no cargo do grid influencia nos bons frutos colhidos pela equipe. A importância de ter um chefe de equipe vai muito além das pistas. Muitas vezes vimos bons pilotos que não colheram bons frutos por estarem em equipes mal geridas. O tal team principal tem que ser aquele cara que pula na bala pela equipe, assume as responsabilidades, defende seus pilotos, mecânicos e estrategistas e não tem vergonha nenhuma em bater de frente com os rivais. Horner é um desses chefes. Outro exemplo que podemos citar é de Toto Wolff, tá aí porque eles se bicam tanto. Ambos possuem essas características de assumir responsabilidade pelo trabalho de todos os setores e são extremamente políticos e estrategistas no momento que a batata está assando no colo da equipe. Com isso, os lobos se chocam às vezes, seja nos bastidores ou até nas polêmicas um contra o outro. O case de sucesso entre Red Bull e Horner é um exemplo a ser seguido tanto pelo comportamento e postura de Horner durante os mais de 18 anos no cargo, quanto pela confiança que a equipe austríaca mostrou ter no britânico, mesmo em momentos de tormento. Escolher as pessoas certas e dar a elas a confiança necessária foi o maior motivo para a equipe chegar onde chegou. E agora eu não estou falando mais só de Christian Horner, mas de Adrian Newey e Helmut Marko. Podem estar inclusos no mesmo pacote. E todos esses caras aí foram apostas de uma grande aposta. Hoje é louco pensar que uma empresa que produz latas de energético chegou ao topo da Fórmula 1, conquistando respeito e títulos. E digo mais, a marca Red Bull domina muito mais, em outros esportes inclusive. E ela começou de um jeito peculiar demais, quase louco. Um pessoal enchia os lixos de lata de Red Bull para despertar a curiosidade dos jovens na Áustria e Alemanha. Mas a história toda completa tá começando em 5 segundos, te vejo lá.